Onde Jesus está e por onde ele passa, há conversões verdadeiras, sinceras. Eu digo para você essas palavras porque nos dias que vivemos, nós vemos muitas pessoas tentando apresentar um Jesus, mostrar um Cristo, ao qual não é o Cristo bíblico, não é o Cristo aguardado, não é o Cristo que veio, morreu e ressuscitou por nós, que derramou o seu sangue para que fôssemos perdoados. Por que digo isso para você? Hoje nós estamos contemplando e tendo uma percepção que Cristo muitas vezes está sendo anunciado pela boca de profanos, pessoas que não creem em Jesus, mas usam Jesus para ser um religioso, para ser uma pessoa que diz que ama a Deus. Outras pessoas que deveriam ser exemplo, que quando Jesus está em nossa vida, quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, é um prazer falar de Jesus, é um prazer anunciar Jesus para as pessoas, é um prazer trazer as pessoas para perto desse Jesus que me faz tão bem. Estar com Jesus, como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, é infinitamente melhor. Estar em Jesus é estar livre, né? É verdadeiramente estar livre em Cristo. Agora, se você olhar e deparar-se com pessoas dando mau testemunho, pessoas que ao invés de cumprir o ID, porque Jesus ensinou em Marcos 16:15, que nós temos que pregar o evangelho a toda a criatura. Ele disse que se nós pregássemos o evangelho e esses tais aceitassem Jesus e recebessem Jesus em seu coração, se arrependessem dos seus pecados, estes tais então seriam batizados, então salvos. Agora, quem não crer-se, quem não acreditar em Cristo, este já está condenado. Em João capítulo 1, narra-se um momento em que João Batista está anunciando sua pregação no deserto, e a pregação dele é dolorosa, é difícil de se ouvir, o ouvinte precisa realmente entender que a coisa é muito séria. João Batista está pregando o arrependimento no deserto, e ali começam pessoas a batizarem-se, a se arrependerem dos seus pecados, são batizados nas águas. O batismo de João é o batismo de arrependimento, e assim ele vai formando discípulos, pessoas que vão caminhando com ele, com a mesma fé. Todos podem possuir discípulos, todos podem ter aprendizes daquilo que você faz, mas todos nós temos que fazer aquilo que Jesus ensinou. E o João Batista, ele por sua vez, ele anuncia a alguns dos discípulos que estão com ele que aquele que está passando por ali é Jesus, é o Filho de Deus, aqueles a quem eles aguardavam, a quem eles esperavam, a quem o próprio João Batista anunciava a sua vinda. Vamos ler o versículo 35? Lá a partir do versículo 35 inicia-se ali aquele projeto de levantando Jesus discípulos para a obra de Deus. Ali Jesus começa a chamar estes que farão parte dos 12 apóstolos e aqueles que se converterão ao Senhor. Diz assim, no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Eram 2 pessoas, para a gente entender, eram 2 pessoas que já tinham descido às águas, arrependidos de seus pecados no deserto, discípulos de João. Entendemos que eles já eram batizados claramente, porque se eram discípulos de João, e João apregoava o batismo, apregoava o arrependimento, então estes estavam arrependidos dos seus pecados. Porém, eles não conheciam o Cristo, eles não ainda tinham tido contato com Jesus. E estava ali então João Batista, junto destes 2 discípulos. Quem são esses 2 discípulos? Já vamos saber quem é. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles os seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras?
Eu vou parar um pouquinho, preste atenção. Quando Jesus está passando por ali, o João Batista, ele enfatiza: este que passa diante de nós. É ele que é o Cordeiro, ele que foi enviado do céu, ele que é o Filho de Deus. Entenda que a pessoa que ela quer glória para si, a pessoa que ela não é uma testemunha do Evangelho, ela aponta para si mesma. Ela aponta: olha só, olha como eu sou, olha o que eu faço, olha como que eu consigo as coisas, como que eu pago as minhas contas em dia e você não paga. Sabe aquela pessoa que atrai as coisas tudo para si? Porque o João Batista, ele poderia ter aquele sentimento, que eu posso dizer um sentimento nojento mesmo no coração, de achar que poderia ele tomar o lugar de Jesus. Porque esses dois discípulos, ao ouvirem que aquele que estava passando era Jesus, na mesma hora eles começaram a andar seguindo Jesus. E digo para você, há muitas pessoas assim, que foram seguindo o João, mas não seguiram a Jesus. Seguiram o pastor, seguiram a pastora, né? Seguiram a apóstola, né? Seguiram o apóstolo, e aí por afora vai, né? São tantas nomenclaturas dadas a essas pessoas que elas acabam trazendo esse nome, né? Colocando, e há um peso tão grande: apóstolo, pastor. Há um peso sério, há uma obra séria a ser feita por essas pessoas que Deus chamou a fazer, que o próprio Deus intitulou essas pessoas. Mas aqueles que querem esse título para si só para aparecerem, essas pessoas são as pessoas que nós não devemos seguir. Essas pessoas, nós não temos que seguir a postura dessas pessoas, nós não temos que seguir a prática dessas pessoas, nós temos que seguir Jesus. João Batista, ele é aquela pessoa que prepara o coração das pessoas para recepcionarem Jesus. Ele pregava Jesus, ele pregava o arrependimento, ele pregava sobre o batismo nas águas. Mas quando Jesus chegou ao coração daqueles que já estavam arrependidos dos seus pecados, ele disse: olha, quem é o Cordeiro é Cristo, ele é o Cordeiro, é ele que vocês têm que seguir. Não olhem para mim não, eu sou falho, olhem para Jesus. Está em um grande problema. As pessoas tiraram os olhos de Jesus. E digo para você que muitos, tirando os olhos de Jesus, desanimaram, desistiram, olhando muitas vezes para uma vida que você pensou que quando você convertesse-se, que você fosse à igreja e começasse a buscar a Deus, você veria que não haveriam problemas na sua vida. Você tinha essa consciência, que problemas iriam acabar, que nunca mais você teria dificuldades. E é uma das concepções mais errôneas que você teve, porque andar com Deus não é certeza que você não vai ter problema. Andar com Deus é certeza de que dentro do problema Deus estará com você. Jesus vai guardar você mesmo dentro das piores tempestades que você possa enfrentar na sua vida. Então, o fato de você que ficou apoiado em João Batista, você que ficou apoiado naquele pastor, apoiado naquele irmão, eu vou dizer para você uma coisa: a pessoa que me trouxe para Jesus, a pessoa que vamos dizer assim, que me ninou no colo, né, pensando nos dias que ainda era criança espiritual, ainda estou aprendendo todo dia com Jesus, essa pessoa não está com Jesus mais. Essa pessoa desviou-se do caminho, perdeu-se, deixou-se levar pelo mundo. Você já pensou se eu estivesse atribuindo a minha fé, a minha convicção nessa pessoa, ou até mesmo no local? Pode ser que no local onde você congrega ou onde você já congregou, já foi um local de milhares de pessoas passarem por ali, de ver você vê pessoas chorando, pessoas sendo batizadas, e o tempo vai passando e essas pessoas vão se perdendo, vão esquecendo de Jesus. Se você ficar olhando para elas, se você basear-se nessa fé, você vai também desistir. Então João Batista, ele tira a glória de si mesmo e fala: olha, este é o Cordeiro de Deus, este é o Senhor Jesus, é ele que vocês têm que seguir,
É ele que vocês têm que ouvir. Na mesma hora, esses discípulos entenderam, olha, é esse que nós temos que andar, é com ele que nós temos que servir. E esses dois discípulos começam a andar atrás de Jesus. Jesus para, olha para trás e fala, o que vocês estão buscando aqui? O que vocês querem? O que vocês querem de mim? Ele fala, mestre, eu quero saber onde o senhor mora, eu quero saber onde o senhor está. Isso aqui é eu não quero, vamos fazer como se fosse uma comparação, né? Vamos imaginar o seguinte, você quer saber onde Jesus mora, você quer saber onde Jesus está, você tem desejo em saber as coisas de Deus. Jesus mora na palavra, Jesus é a palavra. Você quer se encontrar todos os dias com Deus? Todos os dias você quer se encontrar com Deus? É na palavra. É aqui que você vai ver Jesus. É aqui que você vai encontrar Jesus revelado. De capa a capa você vai ver Jesus. Jesus mora na sua palavra. Jesus é a palavra, o verbo vivo que se fez carne. Ele andou entre os homens. Ele se fez carne. Aí Jesus responde, o versículo é o 39. E ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo, e João, e o ouviam, e aquilo de João, e o haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Bom, eu acho que para a gente enfatizar aqui um ponto que eu quero deixar bem, vamos salientar esse ponto. Quando o André, ele deixa o João Batista, ele começa a seguir a Jesus, ele e um outro discípulo de João Batista, ele primeiramente conhece Jesus. Note que para você ouvir falar de Jesus, dependendo de quem está falando, você não dá crédito. E isso é uma coisa verdadeira. Na hora que está o André ouvindo Jesus, o primeiro passo para eu anunciar Jesus para alguém é eu conhecê-lo, é eu ter amizade com ele. Eu não posso, por exemplo, apresentar você a uma pessoa que eu não conheço. Eu não posso, talvez, trazer para você a amizade de alguém que eu também não tenho amizade. Eu posso falar do que alguém falou. E triste decepcionante é saber que as pessoas vivem a fé da avó, da mãe, do tio, da tia, mas não conhecem Jesus. Elas pregam muitas vezes o que mas pastor, foi aprendido dentro de casa. Eu não estou aqui querendo apontar, criticar o ensinamento, mas eu quero mostrar para você que talvez a pessoa que falou que deveria respeitar a Deus não respeitava a Deus. E hoje você é uma pessoa que desrespeita a Deus, porque você viu pessoas que te ensinaram a ensinar a buscar a Deus de maneira errada. Ensinou você a amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar mais o seu trabalho, mais o seu dinheiro, mais a sua saúde, mais tudo do que amar a Deus. Veja que base de profundidade você tem. Qual que é a profundidade que você tem de Jesus? O que você mais conhece de Deus é o que você ouvia alguém falar. Uma coisa é você ouvir eu falando de Jesus, uma coisa é você ser amigo de Jesus, você ter contato com Jesus, você ter intimidade com Jesus, você ter proximidade dele. Por isso que está descrito que quando o Senhor é chamado, o Senhor, eu quero saber onde o Senhor está, ele fala, pode vir, venha que eu vou mostrar para você. Você quer conhecer Jesus? Ele está disposto a mostrar para você, ele está disponível para você, mostrar para você onde você deve estar, como que vai ser a habitação que ele tem preparado para nós no céu. Ele está nos mostrando. Aí, inclusive, o André, depois que ele teve esse encontro com Jesus, ele passa aquele dia e ali então, na mesma hora, ele fala, puxa, eu tenho que apresentar esse Jesus para mais pessoas. Aí vem a hora que o André, ele começa, como está, o próprio Jesus disse isso para nós. Ele disse lá em Atos que nós devemos pregar primeiro em Jerusalém, aos da Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós temos que anunciar para os nossos o Cristo de Deus. Nós temos que
mostrar o nosso amigo Jesus. Nós temos que falar para as pessoas de Jesus. Mas como falaremos de Jesus se não o conhecemos? Se só replicamos aquilo que alguém diz? Talvez você escute o pastor pregar e que bom que você aprenda, escute e replique e fale de Jesus, mas bom é você ter contato com Jesus, você conhecer o Senhor, você estar a par, à vontade dele, no seu coração, no seu entendimento. Porque quando você conhece Jesus, a sua maneira de viver muda, o seu parecer muda, as suas ações mudam, suas atitudes mudam. O seu coração fica generoso, o seu coração fica quebrantado, o seu coração fica solícito, disponível para Deus. Agora, quando você não conhece Jesus, você quer mostrar um Jesus que você talvez as pessoas até repudiem a forma que você mostra Jesus para elas. Porque o André estava com Jesus. Agora, a pergunta é, você cristão, você tem anunciado Jesus para a sua família? Eu vou dizer para você que eu tenho familiares, muitos familiares que ainda não são de Jesus. Mas toda oportunidade que tenho, eu sempre aponto para Jesus. Quando eu digo eu, é porque é uma prática, é um cuidado da minha vida, mas todos nós temos que ter esse cuidado. Apontar para Jesus. Vai falar com seu pai, com a sua mãe, com sua irmã. Ah, pastor, eu estou sentindo de Deus. Talvez essa palavra que eu estou ministrando para você agora, que eu estou trazendo com zelo, cuidado do meu coração, você pode terminar essa mensagem e ligar para um familiar seu, ô fulana, ô irmã, teu irmão, para o teu pai, para tua mãe, ligar para ela e falar, oi, tudo bem? Eu acabei de conhecer um Jesus. Você não vai falar com essas palavras, é claro, mas você vai ser inspirado por Deus. Olha, puxa, eu estava aqui agora e eu senti de falar com você, eu queria muito poder falar com você, como é que você está, como é que está o meu sobrinho, minha sobrinha, como que está a família, está tudo bem? Não, está tudo bem, viu, eu queria falar para você, eu estava aqui agora meditando numa palavra e a Bíblia fala que o André, quando conheceu Jesus, ele correu contar para o irmão dele, deixa eu contar para você. Deixa eu falar para você, Jesus mudou a minha história, estar andando com Jesus transformou minha vida. Viu, você não quer conhecer Jesus? Vai a uma igreja. Eu não tenho dúvidas. Essa pessoa pode ser do contra, ela pode ser uma pessoa machucada, magoada, mas as palavras que vêm do coração de Deus, as palavras que vêm do céu, do Espírito Santo, a inspiração de Deus, quando você falar, aquele coração, por mais duro que seja, ainda que seja uma ruptura, ainda que seja só uma brechinha para começar a obra de Deus, vai acontecer. Agora você não pega, você não fala. Se você conhece tanto de Jesus, por que você não mostra Jesus para as pessoas? Apresenta o Jesus que você conhece. A primeira coisa, aí eu fico imaginando, se o André fizesse como você faz, que ao invés de você anunciar Jesus, você só fica na sua. Você não evangeliza, você não fala. Se lembre e se ligue nisso. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir. Se você não pregar a palavra da fé, como que as pessoas ouvirão? Está descrito lá em Romanos capítulo 10, como crerão se não há quem pregue? Você tem que pregar Jesus, você tem que anunciar o evangelho. Ah, pastor, mas são pessoas que estão desviadas. Será que hoje não é o dia de você pegar o teu celular, teu smartphone, ao invés de fazer qualquer outra coisa, escrever uma mensagem para o teu pai, para a tua mãe, para aquele irmão, ou até um amigo seu, uma amiga sua, eu vou escrever uma mensagem para essa pessoa, estou sentindo de Deus aqui, eu vou escrever uma mensagem, essa pessoa precisa de ouvir isso aqui. Mas é uma inspiração de Deus mesmo, porque o próprio João Batista foi inspirado por Deus. Vai, segue esse homem, segue Jesus. E na mesma hora o André, ele vai até o Pedro e fala, André, acabei de conhecer o Messias, você vai lá, segue ele. O André poderia voltar cheio de si, não, porque eu andei com Jesus, né? Eu conheci o Messias. Ah, tá certo, né, que o Senhor se apresentou primeiro para mim.
O André poderia se engrandecer. Só que o André faz o quê? Versículo de número 42. E levou ele até Jesus. Cuidado, hein, gente? Tem pessoas que estão fazendo tão pouquinho. O que o André fez? Levou ele até Jesus. Tem pessoas que vão ser necessário o teu esforço. Às vezes na casa daquela pessoa e levar ela até Jesus. E levou ele até Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha que coisa linda. Eu não vou ter tempo de continuar aqui, vamos parar aqui no 42. Mas vamos pensar o seguinte: nesse momento oportuno, você consegue enxergar que o Senhor Jesus, ele queria falar com o Pedro, só que para Jesus falar com o Pedro, alguém teria que apresentá-lo para Jesus. Você precisa entender no seu coração, Jesus quer alcançar o teu filho, a tua filha, o teu irmão, a tua irmã. A tua irmã está precisando que você ligue para ela. Você precisa apresentar Jesus. Pastor, mas as pessoas vão zombar de mim. Zombaram de Jesus. Brincaram da cara de Jesus. Mas tem um dito popular que fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, parece uma coisa simples, mas o tanto que você persistir, disse o Senhor Jesus em Lucas 18, ore sempre e jamais desfaleça, não desanime. Uma hora essa pedra dura, essa rocha dura de coração duro vai se quebrantar, vai baixar a guarda, vai converter-se a Jesus. O Pedro naquela hora, ele escuta Jesus pela primeira vez e aquele contato foi o contato essencial. Você já pensou se o André não pregasse Jesus para Pedro? Quantas obras maravilhosas Pedro foi usado para fazer. O Pedro passou por um seminário, intensivo com Jesus, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Um dos discípulos que ficou mais perto de Jesus foi o Pedro, um líder na igreja, alguém que Deus usou de maneira exponencial, cresceu muito o Pedro. Já pensou se o André quisesse a glória para si mesmo? O Pedro não cresceria, o Pedro não apareceria na obra. Então entenda, você pode estar desprezando alguém que Deus chamou para fazer uma grande obra. Então fale de Jesus para ela. Não seja tardio, não deixe as coisas passarem. Faça a obra de Deus enquanto é tempo. Porque onde Jesus está, há conversões. Onde Jesus está, na tua boca, no teu coração, quando você falar, a pessoa vai ser atraída para a presença de Deus. O coração de alguém que é cheio de Jesus vai anunciar e haverá conversão. Amém? Creia nisso. Vamos mostrar o nosso amigo Jesus. Vamos mostrar para as pessoas quem Ele é. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos curvar nossa cabeça. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor a minha vida e a vida de todas as pessoas que oram comigo, pessoas que estão, meu Pai, acompanhando a oração, que acompanham a programação, até aquelas, ó Deus, que são céticas, que não creem na oração, que não creem que num copo com água, essa dor que essa pessoa sente dia e noite nos ossos pode passar. Essa dor que essa pessoa sente, este mal-estar que essa pessoa sente, essa tristeza na alma, essa depressão, Pai, eu peço a Ti que nestas águas sejam colocadas uma unção, Pai, depositadas do céu, uma unção, para que todos que beberem destas águas sejam curados de suas enfermidades no corpo, na alma e no espírito. Onde tiver, ó Deus, uma doença, uma pessoa acamada, doente, uma pessoa em casa doente,
alguém com alguma sequela de acidente, sequela de cirurgia. Meu Deus, onde estiver alguém agora passando por algum tipo de enfermidade, essa pessoa que está com doenças crônicas, são dores fortes estomacais, são dores fortes de cabeça, são problemas de gastrite, problema de úlceras. Meu Deus, passa agora com o teu poder no trato digestivo, passa agora com o teu poder neste braço que está com o tendão, meu Deus, machucado, essa pessoa que não pode levantar o braço, essa pessoa que não pode caminhar direito, é uma dor muito forte, é um problema que essa pessoa tem no labirinto, essa pessoa não está conseguindo ter firmeza, ela não consegue caminhar. Pai, coloca teu poder nesta água e quando esta pessoa movida pela fé beber desta água, que ela seja curada, seja livre de todas as enfermidades, para que o teu nome, para que ao seu nome todos se dobrem, todo joelho se dobre, toda língua confesse que o Senhor é Deus e que todos nós possamos juntos ver os milagres, as maravilhas que tu operas quando oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba desta água e seja livre no nome de Jesus dessa enfermidade. Beba. Bendito seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Conte para nós aquilo que Deus tem operado, aquilo que Deus fez. Conte testemunho para nós, WhatsApp 46 30 25 53 52. Terminamos aqui o programa Hora da Graça dessa terça-feira. Faço votos de encontrar você mais uma vez aqui amanhã às 7 da manhã. Encontro você aqui na Igreja da Graça, no culto, né? Nós teremos 9, 14 e 19h30 na Silveira Martins 44 e aqui no programa às 7 da manhã ao vivo e também durante todo o dia com mensagens de fé para o seu coração, tá certo? Permitindo Deus, eu volto aqui amanhã mais uma vez falando do amor de Deus. Forte abraço a todos, fiquem na graça de Deus, até mais, tchau!